Não é mistério para ninguém que o mar guarda muitos segredos. O mar parece algo tão familiar, algo que a gente conhece tão bem, principalmente eu que sou aqui do Rio. Praia é o que não falta. E mesmo sendo tão familiar, existe um mistério. Sempre existe alguma coisa que a gente não sabe sobre o mar. E hoje, na sessão de domingo, eu vou abordar um filme que consegue pegar um pouquinho desse mistério e transformar em algo grotesco, nojento, bizarro e assim, eu adorei. Que é o filme Mar Negro, de 2013. Eu acabei de notar que eu tô com muita, mas muita olheira, tipo, muita mesmo, parece que eu nem dormi hoje. Mas não se preocupem, é porque eu tô com sinusite. Na real, eu tenho um baita problema com sinusite, então às vezes fica mais atacado e hoje eu tô com essa super olheira. Mas eu acho que combina, já que eu tô falando sobre um filme que é meio macabro, né? E olheiras têm esse visual também. Mas enfim, gente. O filme que eu vou abordar hoje é do Rodrigo Aragão, um diretor que eu já comentei aqui no canal. O último filme que eu comentei sobre ele, eu acho que é o filme A Mata Negra, que é um dos filmes mais recentes dele. Não é o mais recente. Se eu não me engano, ele lançou um filme esse ano que se chama Prédio Vazio. Tenho quase certeza que esse é o nome e que saiu esse ano. Bom, eu acredito que sim. Mas ele tem vários outros filmes de terror e todos são muito marcados e muito caracterizados por terem muitos e muitos efeitos práticos grotescos, tipo super grotescos. E eu particularmente adoro. O diretor desse filme com certeza tem muitas inspirações em filmes como A Morte do Demônio, sabe? Esses filmes oitentistas bem exagerados. E eu adoro isso, então essa é uma característica que me pega muito quando se trata desse diretor. Antes de falar sobre o enredo do filme em si, eu só queria contar duas curiosidades pra vocês. Uma é sobre a votação que selecionou esse filme pra ganhar o vídeo hoje, e a outra é uma curiosidade mais técnica. Então vamos com a primeira. Então, pelo menos até onde eu tava acompanhando, antes de eu parar pra poder assistir o filme, a votação estava empatada. Portanto, para poder desempatar, eu joguei um cara ou coroa digital. Eu gravei tudo para poder provar para vocês que o resultado realmente foi, digamos assim, sem a minha opinião, né? Foi realmente aleatório. E é isso. Aí tá pra vocês, tá tudo filmado e provado, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu também queria muito assistir o outro filme que tava empatado com esse, que é O Morto Não Fala, um filme que eu já ouvi muitas pessoas elogiarem e que eu tenho bastante curiosidade. Um dia eu assisto, né? Mas o filme de hoje também é um que eu tinha muita curiosidade, então tudo bem, eu saí ganhando. E enfim, agora eu quero contar pra vocês a outra curiosidade. Nesse filme tem a participação de um outro diretor que eu já mencionei aqui no canal, que é o Peter Bayastoff, um cara que também já trabalhou com muito filme grotesco, ele é bem conhecido por isso, e eu tenho certeza que ele se divertiu bastante participando desse filme. Eu particularmente iria me divertir também se eu trabalhasse com esse tipo de coisa. Eu acho que deve ser muito engraçado, sabe, participar de algo assim, e sinceramente eu acho que todo mundo só se divertiu muito mesmo gravando esse filme, porque é aquele tipo de filme que não se leva a sério, sabe? Ele é grotesco, ele é cômico e funciona muito bem justamente por isso. Mas afinal, sobre o que é Mar Negro? Então, gente, esse filme já começa de uma forma bem misteriosa. Dois pescadores estavam lá no mar, pescando, né? E a pesca deles não estava lá muito boa, não. Mas eles precisavam se esforçar, porque se não pescarem, a família deles não vai ter o que comer. Eu não sei dizer exatamente pra vocês em que época se passa esse filme, mas ele tem cara de se passar meio nos anos 90 ou no começo dos anos 2000. Talvez eu esteja enganada, mas é porque não tem tanta coisa tecnológica. Tem só algumas coisas, então eu tive essa sensação. Não que isso seja tão relevante assim pro plot, mas é um filme que se passa numa região bem isolada, parece ser tipo uma ilha, sabe? E sei lá, eu particularmente gostei da ambientação, mas é o tipo de ambientação que tem cheiro, sabe? Tipo, dá pra sentir o cheiro, parece que tudo tá bem fedorento ali.
Ainda bem que não existe tecnologia ainda pra gente assistir coisas e sentir o cheiro ao mesmo tempo, porque seria meio tenso vendo esse filme, sendo sincera com vocês. Mas enfim, no meio dessa pescaria, eles pescam uma coisa que, bom, não deveriam ter pescado. Uma coisa que parece uma mistura de sereia com raia, é uma coisa bem nojenta ali. E essa coisa que parecia estar morta ataca eles e, bem, eles voltam ali assustados e machucados depois disso e sem entender muito bem o que tinha acontecido, mas decidem manter baixo, sabe? Sem ficar comentando muito sobre, porque as pessoas provavelmente nem iriam acreditar, né? Seriam as famosas histórias de pescador. Pois bem, é lógico que esse ataque vai gerar problemas e a ilha, de pouquinho em pouquinho, vai ser infectada com uma coisa estranha e misteriosa que veio do mar. Esse é aquele tipo de filme que demora um pouquinho pra ficar absurdo, mas quando ele fica absurdo é tipo muito absurdo. O que, honestamente, é característico mesmo desse diretor, pelo menos os filmes que eu assisti dele são assim. Mas sendo honesta com vocês, eu vi algumas pessoas dizendo que acharam o filme um pouco lento, eu não achei. Eu achei que o filme sustenta, assim, um mistério ali. E, sendo honesta, o filme é tão cômico que funciona, não fica uma coisa chata. Eu particularmente achei esse filme muito melhor do que A Mata Negra, por exemplo, que é bem mais lento nesse sentido. Esse filme, ele já é bem, tipo, escrachado, sabe? Ele não tá nem aí pra nada, ele é imundo. E funciona demais. Eu acho que eu até já usei muito essa palavra funciona, mas é porque realmente esse é um filme que ele funciona muito bem ao que ele se propõe, que é ser um filme escrachado, imundo e enfim, né? Eu particularmente adorei, porque eu sou muito fã desse tipo de filme. Então, se você é uma pessoa que já gosta dos trabalhos do Rodrigo Aragão e também dos trabalhos do Peter Baestoff, e, sinceramente, desses filmes trecheira anos 80, é um filme que você provavelmente vai gostar, tá? Ele não é um filme muito longo, eu acho que ele deve ter 1h30 ou 1h40 no máximo. Então é algo que você consegue assistir ali à noite, sabe? Quando você tá à toa, você faz um lanche, ou não, porque pode ser meio nojento de lanchar assistindo. Mas é aquele tipo de filme que garante uma diversão. Se você vê com alguém, vai ser um momento engraçado, divertido, e eu adoro isso também. Percebi que eu tô falando muito essa palavra adoro hoje, não sei porquê. Eu já estou meio repetitiva. Deve ser o estresse e a minha sinusite, já que hoje é um dia que tá sendo um pouco cansativo pra mim. Mas, sinceramente, falar sobre o filme assim me deixa um pouquinho mais alegre. Tem vários pontos específicos desse filme que eu preciso comentar com vocês. O primeiro é a fotografia. Eu achei que a fotografia desse filme é bem divertida. Tem vários jogos de câmera ali que eu achei que funcionaram muito bem e que foram realmente bem pensados. Tem uma em específico que... eu não me lembro agora se é tipo alguma coisa quebrada ou... ah, não, lembrei. É a roupa que tava tipo furada. E a personagem aparece, assim, sabe, por trás, bem quadrada, sabe? Eu achei essa cena bem criativa. Tem várias cenas assim e eu achei isso interessante, porque não precisava necessariamente ter toda essa criatividade visual, mas eles tiveram, e isso é um ponto que eu sempre tenho que elogiar em qualquer tipo de filme. Outra coisa que se destacou bastante pra mim foi a trilha sonora, tanto as músicas que realmente são cantadas, quanto as que são apenas instrumentais. Eu achei que ficou muito bacana e que funcionou muito bem. Deu um tom mais dramático, sabe? E até quase melancólico em alguns momentos do filme. E eu achei isso legal. Inclusive, eu achei que tudo se encaixou muito bem pro final do filme. Tipo, finalzinho mesmo. Quem assistiu vai entender. Tem um tom estético um pouco diferente, mais cinza. E eu gostei bastante disso também. E falando sobre o final, eu diria que o meio pro final do filme é simplesmente sensacional. É algo que você não consegue parar de assistir, porque é super caótico, sabe? E sangrento. Eu até fiquei pensando, caramba, eles devem ter gastado muito dinheiro com sangue falso e com as maquiagens. Que é outro ponto que eu também tenho que elogiar, porque as maquiagens são simplesmente sensacionais. Mas isso daí já é característico de todos os filmes do Rodrigo Aragão. Tem muita
prótese e muita coisa, assim, técnica, sabe? Eu adoro isso também. E de novo eu falando adoro. Mas é porque a gente tá numa época em que a gente vê tanta coisa feita por CGI, ou até mesmo por inteligência artificial, que é algo que eu tenho uma forte repulsa. É muito legal ver efeitos práticos, sabe? Eu adoro isso. De novo eu falei adoro. Eu sinto que o Brasil é um país que tem muito, mas muito potencial pra fazer filmes de terror. Porque a gente tem essa energia caótica, sabe? Só que é algo que não tem tanto investimento assim. Mas a gente tem várias pessoas que se destacaram nesse meio aqui no Brasil. Inclusive, olha que coisa interessante. Quando eu tava vendo os reviews desse filme, teve um cara aí, ó, que é um desenhista famoso, que fez review desse filme, que é o Trevor Anderson. Talvez vocês não conheçam de nome, mas ele é o criador de vários e vários monstros que estão populares atualmente, como, por exemplo, o Siren Head. Então, olha que interessante. Tem muitas pessoas que acompanham até mais do que os próprios brasileiros esse tipo de coisa. Então, fica a dica aí pra você que é brasileiro e gosta de filmes de terror. Acompanhe, nem que sejam uns curtas-metragem, porque tem muita coisa bacana. E aí vai mais uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que muito filme de terror famoso no exterior foi produzido por brasileiros? Vocês sabiam que filmes como A Bruxa e até mesmo Lighthouse, eles tiveram brasileiros na produção? Então, pois é, a gente tem esse costume de achar que brasileiro ou que o cinema nacional não tem produzido coisas boas atualmente, mas às vezes vocês não sabem que tem brasileiros em filmes estrangeiros também. Então, é uma curiosidade a mais aí pra vocês refletirem um pouquinho sobre isso, tá? E eu gosto bastante de falar sobre cinema nacional, porque, bom, como eu sou uma pessoa que também trabalha com arte, mesmo que seja um formato de arte bem diferente, eu gosto de apoiar outros artistas. Então fica a recomendação para todo mundo que gosta de um cinema mais trecheira, confiram os trabalhos do Rodrigo Aragão e do Peter Payastoff. Lembrando que eu já gravei outros vídeos sobre outros trabalhos deles aqui no YouTube, então se vocês pesquisarem aí, talvez na minha playlist de cinema nacional, vocês vão encontrar alguns, tá? E é isso, gente! Vocês já assistiram Mar Negro ou outros filmes do Rodrigo Aragão? O que vocês acharam? Eu sinto que algumas pessoas não vão gostar desse tipo de cinema, porque é um cinema muito sujo, então, sabe, não é pra todo mundo, mas eu particularmente gosto de ver filmes assim de vez em quando, gosto bastante de uma trecheira, tá? E é isso. Muito obrigado aos membros do canal que participaram da votação e me ajudaram a escolher o filme, mesmo que tenha ficado empatado no final. E assim, gente, vocês que são membros, vocês têm que participar das votações. Vocês estão literalmente pagando, gente. Participem. Eu percebo que nem metade dos membros está participando. Então, por favor, aproveitem esse privilégio que vocês têm, que é participar das votações, tá? Eu imploro, porque é muito chato ficar empatado, né? Enfim, é isso. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. E se você quiser participar das próximas votações, para ser membro do canal só custa R$ 1,99. É bem baratinho e todo mundo pode participar. Mas se você, por acaso, não puder, não tem problema. Eu fico feliz só de ter você na minha audiência. E, enfim, chega de enrolação. Muito obrigada novamente e vejo vocês na próxima sessão de domingo.